Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, para fornecer mais um segundo fluxo de notícias, atualizações, comentários históricos deste grande IRV-GCR que se concretiza há décadas para as nações, aguardando o seu momento de conclusão. Eu venho transmitindo essas opiniões e hoje eu tenho uma leitura nessa tarde muito saudável a fornecer e bastante inteligente a toda essa grande comunidade que me segue desde o início e todos os irmãos inscritos no canal que se inscrevem diariamente, tornam essa família cada vez maior, enumeram com cada vez mais pessoas sendo recomendadas. Muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no ambiente dessa leitura, meus amigos, eu gostaria de trazer aqui um contexto sobre todas essas, de forma unindo o passado com o presente, com todas essas atitudes, levando as pessoas a uma compreensão também um pouco maior dessas guerras atuais e desses rumores de enfrentamentos atuais. Eu gostaria de dividir isso com vocês nesta humilde leitura. Vamos lá? O arquivo desta tarde é sobre oferta e educação da inteligência. Vamos falar um pouco sobre China e Rússia. Um pouco também sobre a Arábia Saudita. Gostaria de apresentar como funciona a cadeia de comando da aliança. Vamos começar. A China tem um líder chamado Xi Jinping. Ele é uma pessoa especial. Ele nasceu em 1953 e em 2013 sabemos que ele ganhou chefe da República Popular da China, presidente da Comissão Militar. Curiosamente, Xi Jinping e Trump nasceram em junho, com um dia de diferença. O ex-presidente Donald Trump em 14 de junho e o presidente Xi Jinping em 15 de junho. O pai de Xi era conhecido como o líder do Partido Comunista. Seu nome é Xi Jinping, acredito que é assim. Ele era um membro dos 8 anciãos durante a Revolução Chinesa nos anos 30 e 40. O pai dele era considerado um aristocrata real. Ele cresceu em uma família rica. Ele foi para uma escola muito interessante. Mais sobre isso mais tarde. Tem muito a ver com a nossa situação atual. Ele sempre foi visto como alguém cuja família estava destinada a uma carreira no governo. A Ásia tem uma linhagem e um governo dinástico mais poderoso do que as monarquias ocidentais. O mesmo é verdade no Japão moderno, na China e até na Mongólia. Muitas das dinastias que governaram nos últimos 250 e 350 anos foram inutilizadas pela estrutura mafiosa e estatal dessas elites, a expedição Marco Polo. Há muito mais do que a história nos diz. As dinastias chinesas foram sistematicamente enfraquecidas, assim como os Estados Unidos foram sistematicamente enfraquecidos ao longo do tempo. Sempre foi um jogo de infiltração para as elites, e é meio que o jogo deles se esconder e ficar fora de vista. É a especialidade deles. A China vem fazendo isso há muito tempo. Agora é o caso. O regime chinês, uma extensão das elites, é sem dúvida um dos regimes mais brutais existentes hoje. Curiosamente, o pai do atual presidente Xi Jinping foi expurgado do Partido Comunista em 1962, quando tinha 9 anos. Purgar significa morto. Ele perdeu seus pais quando tinha 9 anos
e provavelmente sabia porque foi morto. Você definitivamente deveria se vingar. Acho que tem muita gente que pode fazer isso, especialmente nas sociedades asiáticas. As gerações têm a capacidade de desfazer erros e restaurar a honra. Estes são muito grandes. Um pilar da sociedade asiática e um sistema de crenças global, o presidente Xi Jinping é essencialmente o ser mais poderoso. Ele tem uma instalação militar de propriedade da White Hats 32 National Alliance. Ele ocupa uma posição de grande autoridade e poder na China. Ele agora está dirigindo um golpe silencioso e enviando navios de guerra da Comissão Militar da China para mais de 50 países. Esses navios de guerra terão a capacidade de se coordenar com as forças locais que também fazem parte da aliança e ajuda a rastrear a rede global de espionagem da China. O presidente Xi Jinping será o fim do Partido Comunista Chinês. Este fim não acontecerá este ano, mas a previsão atual é provavelmente até 36 meses. Mas uma mudança radical no poder da China ocorrerá em breve, provavelmente nos próximos 6 meses. O presidente Xi é, de certa forma, uma figura enigmática. Às vezes você está se escondendo em uma camada de lobo e você tem que fazer o que os lobos fazem para tranquilizá-los, para mostrar que você ainda é um lobo. Ele e o ex-presidente Donald Trump tinham algo em comum: uma família rica, conexões e uma tragédia pessoal ao longo do caminho que serviu de catalisador para a perspectiva. Ele trabalha com aliados. Você verá a China invadir Taiwan. Será uma invasão completa do continente, e a invasão termina em 30 horas. Uma das razões para a ocupação de Taiwan é a erradicação dos laboratórios de armas biológicas, assim como Putin está erradicando laboratórios na Ucrânia. Os anciãos chineses que sobraram da dinastia Qi, eles estão muito preocupados com alguns desses laboratórios. Este é um dos objetivos da missão. Outro objetivo na ocupação de Taiwan é a paralisação do tráfico global de drogas. Existem muitas companhias de navegação que navegam diretamente de Taiwan ou via Taiwan, mas é para paralisar as rotas marítimas globalmente. Muitos deles estão sediados em Taiwan. Muitos deles são cúmplices de muitos tráficos. Xi será um golpe paralisante de infraestrutura, assim como Putin está atualmente paralisando a infraestrutura de rede na Europa Oriental. Acreditem ou não, existem mais de 35 mil quilômetros de túneis subterrâneos na Europa Oriental pelos países. Ao contrário de Xi, Putin teve uma infância muito pobre e decadente. Ele foi criado em uma faculdade compartilhada. Sua mãe era muito pobre e foram bombardeados durante a Segunda Guerra Mundial. O jovem, muito deprimido, experimentou muitos horrores ao longo de seus anos e subiu nas agências militares e de inteligências russas para se tornar um coronel da KGB. Novamente, quando você está nas mãos de lobos, seu trabalho é ficar assim o maior tempo possível e estar pronto para matar todos os lobos de uma vez. Essa é a situação atual. Em 2015, Vladimir Putin foi chamado de comerciante da nova ordem mundial por Jacob de Rothschild. Em 2016, Putin esteve registrado dizendo que esmagaria os Illuminatis com as próprias mãos. Todo mundo conhece Putin. Está trabalhando com o governo legítimo dos Estados Unidos da América para erradicar
as elites de cima para baixo. Muitas vezes nos concentramos apenas na América porque é o dominó mais óbvio e mais cruel no momento. Isso realmente não importa. Estamos lidando com uma rede global de tráfico que se estende por milhares de quilômetros. Estamos lidando com bases submarinas na água, em sedimentos submarinos e leitos rochosos. Lida também com portos marítimos ao redor do mundo, pontilhando litorais infestados de mercenários, assassinos e pedófilos. Lidam também com as ilhas de terror absoluto. Um bom filme, O Som da Liberdade. Assistam. Lança muita luz sobre isso. Fiquemos de olho neste filme. Quando esse filme sair, saberemos que estamos acordando. A guerra de comando aliado está travando e não é uma guerra normal. Não é guerra no sentido tradicional. Aprendemos a história tradicional de muitas maneiras. E o que passamos não é ativo nem digital. Todo este conflito é melhor descrito como hiperdimensional. Estão trazendo acordo ao conflito. Existem cenários que acontecem em empresas ao redor do mundo. Este cenário está se desenrolando no mundo financeiro. Os governos ao redor do mundo estão encerrando estes cenários. Muitas agências governamentais estão preocupadas com o mesmo. Estão preocupados com as mesmas coisas que preocupam os Estados Unidos da América. Eles controlavam uma tremenda parte do mundo. As alianças estão lutando em operações de super escala, em grande escala, é difícil de entender. Você sabe, o príncipe herdeiro saudita fez um trabalho de relações públicas depois de conhecer o ex-presidente Trump em 2017, durante uma turnê mundial de Trump. Ele é um homem intimidador. Este homem era executor da lei de Trump e Putin. Quando a aliança foi formada, ele atuou como oficial das relações públicas. É basicamente um braço da aliança. Ele ajudou a formar alianças nessa linha. Quando ele veio para a América em 2017, após uma turnê mundial, e conheceu Donald Trump, depois de ver Oprah Winfrey, depois Jack Dorsey. Também conheceu Bill Clinton e encontrou-se com o ex-secretário de Defesa James Mattis, que também é o manipulador das elites. Todas essas elites e linhagem de diplomatas antigos da América, membro das 13 linhagens venezianas, figuras de alto escalão, assim como George Soros, todos estão acima do governo. Eles estão em sua própria liga, por assim dizer, nas estruturas de poder que se criaram neste mundo. E agora estamos derrubando todos eles. Ele está na lista do príncipe herdeiro saudita. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas também está na lista, Michael Bloomberg, fundador e CEO da Bloomberg. Só um instantinho, meus amigos. A aliança continua a lutar em todas essas dimensões. Se você olhar para esses nomes, encontrará pessoas de finanças empresariais, da Big Tech, Big Media, Big Pharma, conglomerados da mídia corporativa que começaram há mais de 100 anos. William Randolph, o Hearst e Joseph Pulitzer causaram o pior. Eles são responsáveis por alguns dos maiores crimes que nunca aconteceram a nenhum país da história do mundo. Agora que a aliança está no processo de capturá-los, estamos tão focados em trazer algumas governanças de volta ao cargo. Temos algumas informações sobre isso também.
parece que em algum cenário Donald Trump poderá ser preso. O dia chegará, mas não será uma prisão digna, não será um evento impiedoso. Acho que muitos de vocês previram tal evento, mas devido à natureza das elites, isso acontecerá como um disfarce para o mundo. Precisam de um fingimento. A aliança está executando um plano muito longo, desconfortável, detalhado e bem executado e preciso. Uma delas é expor. Se expor a rede, poderá expor as pessoas dentro dela. A segunda é acabar com o tráfico no mundo todo e isso é uma prioridade. Acho uma grande prioridade. De acordo com a pessoa de quem recebi informações, muitos foram resgatados desde 2017 e os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América invadiram a sede da CIA em Langley e levaram documentos semelhantes a tesouros. O conflito continua. Muitos de nós podem acordar um pouco tarde. Haverá mudanças dramáticas nos próximos 4 meses. Muitas coisas virão à tona nos próximos 2 meses. E setembro deste ano vai ser dramático. Seja qual for o plano, precisamos reconhecer que ele é dinâmico, evoluirá, mudará com base nas necessidades das circunstâncias nas mudanças. Em outras áreas, isso se materializará. Será o início da operação de remoção global. Nada do que aconteceu depois de janeiro de 2021 terá acontecido. Nós definitivamente teremos entrado em guerra civil a essa altura. Temos que estar nesse navio. Precisamos do disfarce. É assim que chegaremos aos dias de hoje. A propósito, acreditamos que a governança dos Estados Unidos atualmente é ambivalente. Seu trabalho nada mais é do que um bode treinado, expondo todas as plataformas, governos, burocracias, para fazê-los pensar que venceram. O trabalho atual é descobrir esses atores ao redor para ajudar a erradicá-los. Posso dizer que essa elite tem feito um trabalho muito bom até agora. Deixem esse espião fazer o que quiser. Um exemplo disso será emitido duras ordens para as agências federais. Muitos estão percebendo isso. Este é o propósito do comando: eliminar todos os rebeldes em todos os níveis do mundo. A escala e o alcance dessa operação são extraordinários. A força especial é necessária para coordenar as transferências de dados e comunicações instantâneas necessárias para realizar uma operação tão complexa. Este é um esforço global. Também pode haver ameaças de assassinato causando problemas. Eu sei que muitas pessoas ganharam as guerras dessa forma, mas agora estão terminando a fase de limpeza. É terrivelmente difícil, pois eles usam todos os seus truques sujos. Os animais lutam mais duros enquanto encurralados. Quando você encurrala um animal, você não tem nada a perder. É onde eles moram. Sendo encurralado, são animais presos. A cabeça da serpente foi cortada cedo na tribo veneziana. Alguns fizeram um acordo e sobreviveram um pouco mais do que outros, mas alguns foram executados. A torre de comando, essa estrutura, em si permanece intacta. Ao quebrar esta estrutura, poderemos expô-la. É isso que pretendemos. É isso que estamos passando agora. É para isso que vivemos. Minha mensagem para todos que estão ouvindo neste momento é que sejamos corajosos. Sejamos corajosos. Pelo menos as pessoas com quem converso, posso garantir que as coisas estão indo na direção certa.
e que tem um plano e que está em ordem. Temos que passar por isso juntos, mas pode ficar um pouco pior antes de melhorar. Como eu disse, ainda não espero as eleições de meio mandato que elas ocorram. Se acontecerem, serão realizadas sobre um pretexto totalmente e completamente diferente. Mais uma vez, encorajo a todos a manter a mente aberta. Enriqueça seu coração. Isso é guerra e vivemos em guerra. Estamos fazendo um trabalho duro, muito bom. Cada um de vocês também, me ouvindo, está fazendo um trabalho muito bom. Diga aos seus amigos e familiares que não acreditam que ficará tudo bem. E quando eles voltarem incrédulos, precisamos saber que estaremos lá, como um soldado, imperativo, educando, orientando e transmitindo informações que tiver. É por isso que este programa começou. E é para ser o melhor dessa comunidade. Estamos encarando o melhor da humanidade. Eu agradeço a todos. Iremos voltar a falar em breve. A maior parte do que eu estou dizendo é algo que nós já sabemos, mas é importante salientar. O que eu gostaria que reafirmassem aqui é o entendimento de que esse planejamento leva tempo e o propósito fundamental do planejamento é tempo. Espero que essas informações básicas sejam repassadas ao maior número de pessoas possível nos próximos dias e que possam ser usadas no momento do despertar. Bom, meus amigos, foram as comunicações seguintes que eu tive para essa tarde de terça-feira. Um grande texto elucidativo, uma leitura muito sadia, muito interessante sobre atualmente como funcionam essas rodas globais e todas essas elites que neutralizadas são por grandes momentos, né, meus amigos? Eu tenho muita fé no desenrolar desses acontecimentos, é o que eu tenho para essa tarde. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade de todos que observam e dispõem do teu tempo para estar observando essas humildes leituras feitas por grandes pensadores que eu recolho da internet. Continue se inscrevendo, deixando o like, deixando seu comentário, sempre muito bem-vindo. Tudo isso impulsiona os motores de busca do YouTube a recomendar e encontrar esses vídeos que eu faço sempre para outras pessoas que assistem conteúdos semelhantes. Por isso é muito importante a inscrição, o like, comentário, o tempo que vocês assistem. Muito obrigado. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Continuem tendo uma maravilhosa terça-feira. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar, as portas do canal estão sempre abertas. Que Deus abençoe a todos e até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.